Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui reunidos para darmos continuidade, não é? Ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter a ambiência adequada para serenarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, vamos buscar uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia bendita de nosso querido Chico Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 6, intitulada Esforço e Oração. E temos aqui a narração de Mateus, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E Emmanuel faz as seguintes considerações. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuide de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então vamos buscar o equilíbrio, seguir com as nossas tarefas, mas jamais esquecermos da prece. E não só da prece entre amigos, entre a família, no momento de um culto no lar, ou de um início de um estudo, como agora, mas naquele momento em que nós nos recolhemos à nossa intimidade com Deus, com o alto, com os bons espíritos, com Jesus, com Maria, não é? Então, precisamos, para alimentar o nosso espírito, estes momentos de intimidade. Só nós, sozinhos, com o alto. E agora, então, para darmos início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando
as páginas deste livro, Paulo e Estevão, e desvendando as histórias, desvendando os acontecimentos trazidos a nós pela narrativa de Emmanuel. Vamos dando conhecimento de tudo que se passou, conhecendo as personagens que viveram esta época e agradecemos esta bendita oportunidade de nos dedicarmos ao estudo da obra. E pedimos, Senhor, que a Tua presença nos ajude a compreender a história e as lições que ela nos trará. Ilumina as nossas páginas para que possamos vê-las na sua intensidade. E que nosso querido anjo guardião possa estar ao nosso lado também, nos ajudando, nos intuindo, ampliando o nosso entendimento para compreendermos realmente as lições trazidas no dia de hoje. Se conosco, que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos dar continuidade ao estudo, fazendo como de hábito um retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos. Então, na semana passada, nós vimos Gesiel, doente, levado para a orla de Jope. Ele estava na galera e adoeceu, foi contaminado por aquele a quem ele cuidou, Sérgio Paulo, aquele ilustre passageiro. E este passageiro, então, pediu, né, ao comandante que não o jogassem ao mar por estar doente, pois ele havia cuidado tanto dele, né? Então, ele pessoalmente o leva para a orla, quando chegam ao porto de Jope, e o instrui, né, dizendo que que eles iam jogá-lo ao mar e que ele pediu que não o fizessem, mas que então ele cuidasse da sua identidade, né, para não ser prejudicado e não prejudicar os demais que tinham dado a ele a liberdade. Deu a ele dinheiro, né, colocou numa bolsa e o deixou na praia, né, sem saber se ele ia conseguir sobreviver à doença, porque não teria quem o cuidasse, né? E ele é então roubado por um homem chamado Irineu, que acaba por levá-lo até os homens do caminho, como era o denominado cristianismo naquela época. E chegando lá, ele é recebido por Efraim, que, por sua vez, decide então levar Gesiel junto com um outro doente, que já estava na casa, né, com eles, para Jerusalém, para a casa do caminho, porque lá eles poderiam ter os cuidados necessários. Então, aproveitaram o crepúsculo, a noite, viajaram a noite inteira numa carroça, ele, né, Efraim, levando os dois doentes, Gesiel e este outro homem. Chegaram pela manhã e daí encontraram Tiago e... Foi Tiago? Sim, Urias, Tiago e Levi. E então, logo depois, veio Simão Pedro, que o recebeu e levaram os dois homens, né, Gesiel e o outro homem, para serem cuidados. Nos delírios febris de Gesiel, João e Simão Pedro ficaram impressionados, porque ele mostrou todo o conhecimento que ele tinha dos textos sagrados, principalmente de Isaías. E isso chamou muito a atenção de Simão Pedro, que anotava, inclusive, né, as coisas que Gesiel falava em delírio, mostrando o quanto era conhecedor, né, dos textos sagrados.
Então, depois de sua recuperação, Gesiel divide com Pedro, né, toda a sua existência, toda a sua vida, todos os problemas que aconteceram em sua vida, toda a situação do pai, né, dele ter ido para a galera, de ter sido liberto, como uma forma de reconhecimento, né, pelo Patrício, a irmã, que ele perdeu o contato, que não sabe dela, que foi jogada na vida. E então, Simão Pedro fica, fica impressionado, né, com a história de Gesiel. E daí fica, então, sabendo, conta a ele, né, conta a Gesiel da existência de Jesus, que o Messias já havia vindo, o que pega Gesiel de surpresa. E começa, então, a absorver todas as histórias que Simão Pedro tem para contar sobre isso, né? Até porque viveu tão próximo de Jesus, do Messias. E Pedro dá, então, os pergaminhos para Gesiel, que devora aquilo tudo e que reconhece em Jesus o Messias. E depois, então, ele recebe de Simão Pedro um novo nome, né, para deixá-lo no anonimato. E para honrar a sua origem grega, dá-lhe um nome grego, o nome de Estevão. E durante um mês, Gesiel, agora Estevão, né, absorveu no estudo todos os ensinos do mestre. Todos os ensinos que ele não do mestre que ele não conheceu, mas que abraçava doravante. Né? E começou, então, a trabalhar na Casa Caminho, se dedicando à enfermaria e ao refeitório. Né? E logo começou a mostrar sua capacidade de cura, começou a fazer curas, né? E também a palestrar. Em um mês ele já estava, né, a par de toda a história de Jesus, e em pouco tempo ele acabou se tornando famoso em Jerusalém. Né? E o seu nome era venerado. E reconhecido por aqueles que o receberam na Casa do Caminho, deixando sempre Simão Pedro muito feliz, né, em ver o seu filho espiritual ser aquela figura dedicada que era, especial. E todas as noites ele, Pedro e João oravam juntos. E terminou aí, então, o terceiro capítulo. E hoje nós vamos começar o estudo indo ao início do quarto capítulo, que fica na página 65, para quem tem essa edição do livro, na página 65, capítulo 4, intitulado Nas Estradas de Jope. Então, nós vamos ter aqui, esse é um capítulo muito especial, sabe? Muitas coisas serão trazidas ao nosso conhecimento. Vamos lá, vamos por partes, então. Estamos na velha Jerusalém, em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo. Então, passado um ano. Né? No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela, apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos como quem se diverte matando o tempo. Então, ele estava ansioso, esperando alguém.
Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, aqui nós teremos aqui nosso primeiro contato com Saulo de Tarso. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. No minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. Então, nós temos aqui uma chegada, né, interessante de Paulo, né, com seus 2 cavalos brancos, numa biga romana. Um carro pequeno, mas ao estilo, né, romano. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos, então quase completos, né? Então, aqui no ano 35 depois de Cristo, vamos ver ele com 29 anos, né? Estava quase fazendo 30. Na fisionomia cheia de... Agora vamos ver aqui a descrição que Emmanuel nos traz da figura de Saulo, né? Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, né? Penetrantes, aquele olhar penetrante, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução, ricos de força e resolução. Trajando a túnica do patriciato, né, da elite, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, né, de onde ele era, de Tarso, né, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas, na Grécia, e Alexandria, né, no Egito. Então, nós temos aqui a sua cidade natal, era uma cidade universitária, né, uma cidade grega universitária. E ele, então, se vestindo à moda romana, né, e usando o grego para se comunicar. Quando chegaste? Perguntou Saulo, bem-humorado, ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. Lida é uma pequena cidade. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, Sadoc observou. Mas como estás modificado? Um carro à romana, conversação em grego. Quer dizer, o amigo está aqui fazendo seus comentários sobre a figura, né, de Saulo. Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração, a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Então, ele queria a intenção, né, de Saulo sempre é de converter Roma e Atenas ao judaísmo. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida, na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Ele fazendo aqui uma alusão a já o coração apaixonado, né, de Saulo. Como sabes? Inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? Né, com a irmã de... Ele esteve com a irmã de Saulo, que colocou ele a par de tudo, né? Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, uma bebida alcoólica, né? Exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia, botando os assuntos em dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato,
se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram. Em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, quem era Zacarias? Zacarias, o pai adotivo de Abigail, né, o marido de Ruth, que perdeu o filho assassinado, né, e que trouxe para si, para a sua família, o casal, Abigail como filha. Adiantando vou voltar aqui, a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, adiantado lavrador do caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados, em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita, emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na vida de Sencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém, 65 quilômetros. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha da sua raça. Vamos lembrar que ela era realmente exemplar, que na ausência da mãe, Gesiel cuidou dela, né? Manteve, né, o ensinamento judeu, os textos sagrados, como comportar-se. Na época, isso era muito importante para uma mulher, né? E Gesiel cuidou dela. Era, de fato, seu ideal de moça, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam. No auge, né? Ele estava no auge da paixão, envolvido mesmo neste amor que chegou, vamos dizer assim, chegou chegando, né, na vida de Saulo. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez, o Eterno lhe reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com o entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se ali a chama viva dos sentimentos resolutos, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes 2 meses e será intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Então, nós vemos aqui que Saulo, sim, jovem, né, levava muito a sério o casamento. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila, né, sua irmã, alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse,
Em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio, né? a Assembleia de Juízes, que formava a Corte Suprema de Israel. Lembrando que Jesus foi julgado e condenado pelo Sinédrio. Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Então, ele substituiria, né, vamos dizer assim, o seu tutor, o seu guia, né, Gamaliel. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras, e dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, glossou Saulo, ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Então está aqui, né, dando uma lição de humildade. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça em uma velhice honrada e sem cuidados junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. Então, ele está indo muito bem, obrigado, não é? Está ao lado uma velhice honrada, merecida, honrada por merecimento, né? Junto à mãe, junto à esposa. A palestra continuou animada, e em dado instante o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Então vamos ver aqui por que razão Sadoc veio a Jerusalém. Vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos, disse Sadoc. Como se trouxesse o cérebro onusto, repleto, muito cheio ou carregado, sobrecarregado, como se então, trouxesse o cérebro muito carregado de interrogações de toda sorte, para os quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou. Já ouviste falar nos homens do caminho? Ah, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus, maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez,
Tenho ouvido comentários a respeito destes homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que, de algum modo, infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Falando muito com desdém mesmo, né? Do Galileu. Contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes, né, para os miseráveis. Procurando desfazer as impressões do meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas os doentes? Onde ficam esses doentes? Interrogou o Saulo, assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso, com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos impiedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: Não me conforme em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para restabelecermos a imprescindível repreensão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino, em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu Saulo. Prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía: Quais os dias da pregação desse tal Estevão? Os sábados. Pois bem, depois de amanhã, iremos juntos apreciar os sandeus. Sandeus são loucos, né? São aqueles doidos dementes. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, né? A sua verborreia, né? Falar sem parar. Ao lado das mazelas do próximo, mas caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Então, aqui estamos vendo já Saulo já antevendo, né, as coisas que ele terá que fazer, já adjetivando, caracterizando o povo do caminho sem nunca nem ter ido vê-los, né? Ainda por longo tempo, comentaram os fatos sociais, as tricas, né, as fofocas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, alto ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca, ao trote largo dos animais que de quando em vez passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, lá em Tarso, né?
tão ao gosto grego em que fora educado, graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos árdegos, nos cavalos fogosos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos da sua descuidosa adolescência. Então, vemos aqui mais uma característica dele, né? Ele era o corredor de bicas, quando mais menino, né? Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado e em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores, e com isso aproveitando toda a terra disponível. Então, estamos aqui vendo em que situação está a família, né? Estão bem, num lugar bonito, vivendo muito bem, plantando, trabalhando. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades, até que desembarcou em Cesareia. Lembro que ele também foi vitimado pelos desmandos, né, pelas apropriações feitas por Licínio Minúcio. Por isso que ele estava desgostoso e voltou para a Palestina. Desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram ao conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria, e que lhe emprestou avultada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Desculpe. Zacarias aceitou o auxílio, e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Desculpem, né? Minha garganta secou. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Lembrando que ter animais para vender para o sacrifício era um grande negócio, porque tudo era pago em sacrifício, né? Podemos lembrar, inclusive, que José e Maria deram 2 pombos, né? Quando nasceu Jesus, deram para o templo. Né? E então os fiéis eles davam em sacrifício cordeiros, pombos, né? Isso era comum. Então era um negócio ter animais para vender, né? Para quem precisasse pagar com sacrifício algo ao templo. Auxiliado por amigos influentes, do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo, então ele não era mais aluno, né, de Gamaliel, para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido,
secundada por Abigail, né, auxiliada por Abigail, em quem encontrara a dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços femininos na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam se irmanado a um véu de formosa tristeza, que a envolvera toda a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto, como uma cicatriz, né? Ficava ali no seu semblante. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expediente nem esforços. Incumbido a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido, apenas fora informado de que Gesiel havia sido levado, quase a ferros, para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos, que prosseguiram investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição da sua alma era também entretecida, né, emaranhada de comentários religiosos e filosóficos, e não tinha conta às vezes em que ambos se submergiram na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo, ele era doutor da lei, né, ele era fariseu, conhecia e ensinava a Torá, né, e o Antigo Testamento. Então, ela conversava com ele no mesmo nível, né? Então, isso não foi à toa que Saulo se apaixonou por Abigail, encontrando nela uma mulher, né, que pensava por si só. Né? Ele, como sendo o homem que era, com o temperamento que tinha, com a inteligência, né, que ele possuía, ele não poderia se apaixonar ou ter a seu lado como esposa uma mulher que fosse menos do que isso. Né? Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Não era ele um homem excessivamente sentimental. Aqui, então, nós vamos começar a ver uma descrição da personalidade de Saulo. É bem interessante. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado às efusões dos carinhos que passam sem maior significação. Quer dizer, não era de ficar demonstrando muito aquele homem mais meloso, né? Então, tinha o seu jeito mais seco de ser nesse sentido. Ele não era dado às efusões de carinhos que passam sem maior significação, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal. Abigail entendeu o jeito dele ser, que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Era
Sim, sim, não, não. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio quase diário davam-lhe a conhecer o seu temperamento indômito, indomável, né? E inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, em que uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Então, muito lá no fundo, né? Ele, ele mostrava esse coração generoso. Mergulhada em cismas, num gracioso banco de pedra junto dos pessegueiros em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Ela, então, percebemos aqui, né, a primavera. Zacarias o recebeu à distância e, juntos em conversação animada, debandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes na semana. Então, ele fazia esse trajeto várias vezes na semana. Realmente apaixonado, né? Os dois apaixonados. E, como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mãos dadas, como dois prometidos, desceram ao pomar, cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. O mar estendia-se a distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopram no litoral. Lembrando que Jope é uma cidade portuária, né? Saulo e Abigail falaram, a princípio, das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás tão triste hoje? Não sei, respondeu de olhos úmidos, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Gesiel acolheria a tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, promete-me teu auxílio em seu favor? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo, junto ao procônsul da Caia, quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente a ti. Em ti, desculpa. Ele tomou-lhe a mão e replicou enternecido. Farei tudo por ele. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou. Abigail, amarias o teu irmão mais que a mim? Que dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna. Companheiro de infância e amigo da juventude, sem sonhos, foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dávida da sua generosa assistência de irmão desvelado. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente. Gesiel foi muito importante, né, na manutenção dos valores, do conhecimento, de tudo, né, fazendo o papel que a mãe não pôde fazer, né, por não estar presente ali para fazer. Então, ele cuidou da irmã. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores. Compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto. Farei tudo. Tranquiliza-te, pois.
Pelos teus informes, presumo dele um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver. E nossos projetos, Abigail? Quer dizer, ele não queria, ele é ciumento, né? Ele não queria mais falar no irmão, vamos tratar de nós dois. Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Ontem, Dalila e o esposo foram a Lida, em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que estejas conosco em Jerusalém daqui a 2 meses. Antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso, quero que ela te conheça mais intimamente, a fim que exponha com franqueza a meus pais o nosso projeto de casamento. Teu convite me sensibiliza sobremaneira, mas nada de restrições nem timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias. E quanto ao necessário para que te apresentes em uma cidade grande, não permitirei que faças aqui despesa alguma. Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. Ainda cuidando da aparência da noiva, né? Para ela não fazer feio, vamos dizer assim. E rematava a observação com um belo sorriso. Ele fazia isso com carinho mesmo, com dedicação. Né? Ele quer que tudo dê certo, ele quer que os pais vejam nela a mulher ideal. Né? Quero que apareças em Jerusalém como expoente perfeito da nossa raça, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e sentaram-se sobre velhos pessegueiros floridos, respirando a longos haustos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amiga do grande repouso. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Belíssima descrição de Emmanuel, não é? Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as virações traziam de longe encontravam um eco de misterioso júbilo no seu coração. Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as suas. A natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, replicou ela com enlevo, e somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo, somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Que declaração de amor
e que votos, né? Os votos, os planos de juras de amor e fidelidade. E nós vamos fazer aqui a pausa de nosso estudo e depois, então, na próxima semana, daremos continuidade e veremos como os dois planejarão o futuro juntos. Então, terminando mais uma vez aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de nos dedicarmos ao estudo hoje. Tantas lições. E terminando com as promessas de amor, de fidelidade, dedicação desses dois jovens apaixonados, que tanto têm a ver um com o outro. E agora, Senhor, seguimos esta semana que nos separa do próximo estudo, pedindo a Tua presença em nossos dias, para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, colocando em prática todos os aprendizados trazidos aqui nesse estudo de hoje, trazidos através do Teu Evangelho, trazidos através desta doutrina dos Espíritos que tanto nos consola, nos ensina e nos ampara. Sê conosco, Senhor, cuidando de nós, para que possamos seguir evoluindo sem parar, que possamos aprender a bondade, que consigamos fazer do bem algo natural em nossos dias, em nossa vida. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigada pela tua presença em nossa vida. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, amigos, queridos do canal Videira Espírita. Estaremos novamente juntos, se Deus quiser, permitir, dando continuidade ao nosso estudo da obra Paulo Estevam, na próxima semana. E até lá, muita paz a todos.